Olá pessoal, bom, bem-vindo aí à terceira videoaula. A ideia é fazer agora um programa, demonstrar como a gente pode utilizar as variáveis e efetuar alguns cálculos e tornar o programa um pouco mais, digamos assim, tem uma aplicação melhor, né, do que somente frases que nós vamos poder escrever. Mas é interessante, no caso aqui, a gente poder ver como podemos usar as variáveis. Então, ó, a ideia é fazer um programa que calcula o tempo de uma viagem. Então, solicitamos do usuário a distância total em quilômetros e a velocidade média em quilômetros por hora. E aí nós vamos calcular o tempo total em horas. Então, vai dar 1,5 horas, 2,3 horas. Mas a ideia é que nós tenhamos aqui valores, tá? Que nós possamos fazer esses cálculos aí. Então, olha, no caso aqui eu dei um nome para o algoritmo. Então, a primeira linha, algoritmo tempo, função, né, mais do que uma linha, então basta continuar os comentários. Então, da linha 2 a 5 tem um comentário, que é a função. Então, o programa calcula o tempo da viagem, solicitamos ao usuário a distância total em quilômetros e a velocidade média, e calculamos o tempo. Ou seja, definimos bem a função do programa. Linha 6, autor, linha 7, a data, e a 8, só seção de declarações. Não temos declarações. Então, nós vamos colocar 9, as variáveis, né? Então, 10, na linha 10 eu coloco as variáveis. Analisando o problema, nós vemos claramente que nós vamos precisar armazenar valores que vão ser solicitados ao usuário, como a distância, sem acento, opa, não é errado, né? Mas sem acentos aqui, hein? Distância, depois nós vamos solicitar ao usuário, né? Distância, 2 pontos, real, vai que tem 400,5 km, né? Então, a velocidade, vel, média, velocidade média, 2 pontos, também real. Então, hoje eu vou trabalhar só com dados reais. Eu vou efetuar uma operação e eu vou ter um resultado. Eu tenho que armazenar em algum lugar. Vocês vão ver que é possível fazer isso diretamente numa frase, mas eu vou armazenar. Aprendam a fazer isso no início, depois vocês trabalham da outra maneira de exibir resultados sem precisar de variáveis, né? Então, mas eu vou ter uma variável onde eu vou armazenar esse cálculo, que é o tempo total. Então, tempo, vou colocar total, é o tempo que vai durar a viagem, né? Espera-se que seja esse tempo. Também vai ser real, que eu posso ter 1,5 horas, 1,5, desculpem. Aqui a gente usa muito ponto, né? Bom, então temos aí as variáveis, linha 10, 11 e 12, distância real, velocidade média real, tempo total real. Então aí depois das variáveis nós colocamos o início. É possível voltar nas variáveis e colocar, acrescentar mais variáveis se forem necessárias. Não é o caso, nós já definimos as que nós vamos usar. Então nós vimos aqui em início, 13, seção de comandos, e eu vou começar colocando uma frase, né? Lembra? Sempre coloque uma frase para a pessoa saber o que o programa faz. Então, frase, esse comentário diz o que o próximo comando fará. Frase que define o que o programa faz. Tá? Então, escreva, vou pôr escreva L, né, para pular a linha, aspas duplas, entre as aspas duplas, entre parênteses e entre aspas duplas, nós temos a frase. Este programa calcula o tempo de uma viagem. É claro que eu não posso escrever uma carta aqui, né? Eu tenho que escrever apenas uma frase. Ponto. Pulei. Escreva. Então aí nós temos agora só um escreva. Posso pôr escreva L? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? Digite a distância total da viagem. Ok? Então, digitar a distância total. 2 pontos e espaço. A pessoa vai digitar a distância total. Se a pessoa vai digitar, eu tenho que ler. Ok? Eu solicitei para ela, ela vai fazer. O meu programa, pensa, você é o computador, você está lá. Você solicitou a pessoa, escreve aí a distância. Então, você tem que ler essa distância. Ok? Então, uma frase solicitando que a pessoa digite. E agora eu vou ler. Então, leia, entre parênteses, o nome da variável. Eu tenho uma variável chamada distância, que é perfeita. Aqui eu posso até diminuir um pouquinho dos meus erros de português, né? Distância. Então, o que essa linha faz?
que é a linha leia a distância. Põe um comentário depois de leia a distância, na mesma linha, né? Armazena o valor digitado pelo usuário, ok? Armazena em quem? Bom, a gente acabou de ver aqui na variável distância, né? Então agora eu preciso que a pessoa digite, né, a velocidade média. Então eu vou dar um pause e colocar isso. Então vamos lá, ó. Depois de ler a distância, eu coloquei uma linha, que é um comentário, né? Frase solicitando ao usuário que digite a velocidade. Então barra barra, né? Barra inversa, no caso para determinar um comentário. Então eu estou dizendo o que vai fazer aqui. Escreva e solicite. Então a frase e aí solicitando. Escreva a velocidade média. Desculpa, me atrapalhei um pouquinho aqui. Aí é o seguinte. Então a frase e aí vem escreva, digite a velocidade média que planeja fazer, né? Fazer a viagem. Depois leia a distância, ou seja, pediu a velocidade média. Opa, não leia a distância. O que está errado aqui? Velocidade, ou VEL, qual é o nome lá? Média. E daqui a pouco a gente vai ver se colocar o nome errado, o que acontece. Li a velocidade, então já posso fazer o cálculo do tempo. Tempo total vai receber, essa variável tempo total vai receber o que? A distância dividido pela velocidade média, ok? Então eu fiz o cálculo, calculo o tempo total. Como que a gente calcula o tempo total de uma viagem? Então 400 km, eu faço 200 km por hora, então eu divido 400 por 200, eu vou ter 2 horas, ok? Então esse é o cálculo que nós devemos fazer. Agora eu preciso escrever para o usuário o tempo total, senão não resolve nada. Então escreva, né, o tempo total da viagem será, dois pontos, no espaço, vírgula. Coloco uma variável que entra nessa frase com o valor dela, tempo total. Ok? Então, com isso, agora eu vou salvar o algoritmo, arquivo, salvar, e aí, terceiro exemplo, salvei. O que acontece, pessoal? Eu posso executar, não é isso? Então, vamos lá, vamos ver se tem algum erro. A ideia é encontrar algum. Digite a distância da viagem, 400 km. Planeja fazer em 100 por hora, claro. 4 horas. O tempo total da viagem será 4. 4. Vamos escrever horas na sequência? Vai ficar mais bonitinho, né? É isso que você pode ir melhorando. Ó. Tempo total será. Vamos tirar os 2 pontos, que não ficou legal esses 2 pontos aqui. Tempo total, vírgula. Vou colocar mais um pouco de frases aqui, ó. Horas. Então vai aparecer 4 horas. Bem? Bom, agora, se nós efetuarmos, vou executar F9, né? Executa. E aí eu consigo. Este programa calcula o tempo de uma viagem. Digita a distância total, 400. Vou fazer a 90 por hora. Vamos ver? 4,4444 horas, ou seja, 4,44 horas. Essa será a nossa viagem. Existe como formatar isso, a gente pode ver futuramente. Bom, agora, uma coisa que normalmente a gente não mostra, né? Que quando der um erro, por exemplo, como eu coloquei aquela hora, olha, ao invés de eu escrever velocidade, se eu colocasse distância, ia dar tudo errado. Ó. Distância. Eu vou salvar em cima de distância o valor. Ele executa. Olha, quer ver? 4, e aí a velocidade 1. Opa, float point by 0. Ok, divisão por 0. Não deu certo aqui. E aí travou. O que nós precisamos é que ele não percebe o erro. Então nós precisamos fazer a correção, ok? Então por que deu aquele erro? Porque nós dividimos por velocidade média, mas eu não atribuí valor à velocidade média, então eu valia 0. Uma divisão por 0 não pode existir, então deu um erro. Mas aqui, por exemplo, ele aceitou e deu o erro. Então você tem que ficar atento. Se você pediu velocidade, você tem que ler velocidade. Vel, né? Média.
Então, velocidade média. Suponha que eu erre o nome da variável. O que que acontece? Errei, por exemplo, coloquei velmed. Vamos ver. Quando eu executar, ele vai dizer assim, digite a distância 400. Opa, deu um erro. E ele mostra qual é a linha do erro. Isso é importante para vocês encontrarem o erro. Ele sabe que está nessa linha, ó. É essa linha que tem um problema. Às vezes ele não consegue dizer qual é o problema, mas ele sabe que é aqui. Então, você tem que verificar se leia tem parênteses, se você escreveu corretamente certo, se as variáveis estão com os nomes corretos. Então, vou terminar o programa. Olha, variável velmed não foi encontrada. Aí, isso já te dá uma dica. Ele aqui informa um pouco, ó, essa velocidade está errada, então tá bom, então é média, velocidade média. E aí ele executa corretamente, 400 na distância e 100 na velocidade. 4 horas. Tudo bem? Suponha agora que eu erre o escreva. Eu ponho escreve. Vamos ver o que acontece, se ele consegue executar. Não, olha, ele já informa que a linha tem um erro, ó, escreve. Terminar. Ó, variável escreve não foi encontrada, ou seja, escreve. Aí você vai lá, ó, escreve. Tá errado. É escreva. Então você tem erros que você pode solucionar. Alguns não, alguns ele não percebe, como foi o caso aqui de nós atribuirmos o valor a uma variável errada. Mas ele sempre vai estar auxiliando vocês aí com alguns erros. Tem que procurar os erros, tá, pessoal? Tem que procurar saber se escreveu corretamente. Não adianta falar, ó, tem um erro. Claro, tem, mas é você que tem que resolver. Você é o programador, tá ok? Ele te informa a linha, tá naquela linha. Procure, trabalhe em si até que você verifique de novo correto, se está tudo correto. Verifique o nome das variáveis, isso é muito importante. Tem que usar os mesmos nomes, tanto na leitura quanto na utilização delas para um cálculo qualquer. Aqui na utilização, nós vimos o seguinte, né, que é isso que a gente estava falando. Distância, ele pega o valor da distância, ele pega o valor que foi digitado para a média e faz um cálculo e joga nessa variável. Depois eu exibo a variável, tempo total. Esses valores, ou seja, vão ser variáveis. A cada pessoa que entrar, eu estou digitando sempre 400, mas eu posso digitar 303, 300 e 100, não importa, ok? Então fiquem atentos, esse aí seria o último exemplo para a gente fazer essa semana. Semana que vem a gente posta mais videoaulas aí. Então, até mais pessoal, tudo de bom.